retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Cristo ordenou a você, a mim, a todos nós, para que pudéssemos produzir frutos, né? Cristo ordenou os seus discípulos reproduzissem outros frutos, outros filhos, né? Então, que nós possamos aprender que todo ramo que está em Cristo deve produzir frutos. Um discípulo maduro tem que ensinar outro cristão como viver uma vida que agrade a Deus. Eu creio que não tem obra mais emocionante, mais trabalhosa, mas também mais edificante do que formar um discípulo e ver depois ele caminhando, crescendo. Eu quero contar para você aqui uma experiência que eu tive há anos atrás. E assim, o meu pastor, ele sempre me ensinou, sempre foi um grande discipulador, né? E eu pude ter a oportunidade de fazer discípulo também. E eu frequentava a casa de uma pessoa todos os domingos às 3 horas da tarde. E é muito interessante que a esposa desse rapaz, desse amigo que hoje é irmão em Cristo Jesus, servo de Deus, um obreiro na casa do Senhor, ela não queria que eu frequentasse a sua casa, que eu não fosse lá levar a palavra de Deus, que eu não fosse lá levar os estudos. E nós somos persistentes, a gente ficava ali na garagem, a gente ficava do lado de fora, a gente ficava na casa da mãe dele que morava na frente. E é muito importante que nós não desistimos. E muitas das vezes ele queria falar, não, eu vou parar. Não, vamos. E foram quase um ano, irmãos. Todos os domingos às tardes, a gente ali orando junto, levando a palavra, ensinando, fazendo discípulo. Hoje, se eu não me engano, já deve ter uns 13, 14 anos que ele está na presença de Deus. Hoje a esposa dele é uma obreira de Deus, né? O filho está na presença de Deus. Então, assim, eu não tem coisa mais gratificante que essa, de você investir tempo. Foi um ano de muito suor, abrir mão de todas as tardes de domingo, mas para ali levar uma semente, plantar uma palavra, e hoje ver a família na presença de Deus, e hoje a esposa dele, né, por ele trabalhar fora, né, às vezes ter que viajar, é mais ativa do que ele. Então ela que naquela época não queria nos permitir estar ali fazendo discípulo, nós tivemos a experiência hoje de conversar com ela e ver a chama que arde no coração dela, o amor dela por Jesus. E eu agradeço a Deus porque eu não sou nada, mas pude ser o instrumento lá atrás dessa família hoje estar na presença de Deus. E por isso que eu queria aqui hoje falar sobre reprodução, né? Nós temos que reproduzir outros crentes, nós temos que fazer outros filhos espirituais, né? Nenhuma pessoa é um fim em si mesmo. Você não pode crer que o evangelho chegou até você, chegou até mim, chegou até nós e ele deve parar por ali, né? O evangelho, quando chega até nós, é para que nós possamos passar para outras pessoas. Se o amor veio até nós, uma criança, quando ganha um presente, a primeira coisa que ela faz não é brincar com o presente, é contar para os seus amigos o presente que recebeu. Eu e você não podemos ser diferentes. Nós temos que, assim que ganhamos a salvação em Cristo Jesus, ganhamos o amor, a graça até nós, né? Agora nós precisamos transmitir o amor, a salvação, a graça de Deus através de Jesus Cristo para as outras pessoas. Então, Mateus 28:19 está dizendo lá, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus não pediu para a gente converter ninguém, a gente fazer milagre, Jesus só pediu uma coisa, ide e fazei discípulos. Não sei se vocês sabem a história da Grécia e da Roma, né? Mas eu vou contar um pouquinho. Da mesma forma que Deus usou a Grécia e a Roma como instrumentos involuntários para a propagação do Evangelho, os irmãos sabem que o Evangelho começou lá, né? E assim a gente aprende uma coisa, que imagine que Jesus poderia ter, antes dele ter nascido, ter criado a imprensa, hoje as redes sociais, o Facebook, o Instagram, ter o YouTube. Jesus poderia, antes dele ter vindo, criado todas essas coisas, e em vez de ele vir na Terra, ele poderia usar todos esses meios de comunicação para falar do amor de Deus, para falar que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Mas ele não escolheu. Ele veio em tempos que não tinha nada disso. Ele nasceu, né? Imagine que Jesus poderia ter sido um escritor de renome, um mestre de ensino bíblico pela rádio, né? O primeiro evangelista da televisão. Tenta imaginar, Jesus poderia ter feito isso. Mas as opções de Deus não eram limitadas. E ele preferiu vir fazer de 12 homens, discípulos. Um falhou e depois ele substitui, depois vem mais outro que é Paulo. Mas ele preferiu fazer discípulos para que deu uma missão para esses discípulos, fazer outros discípulos. E essa é a minha missão e a tua nessa terra. Né? A gente tem uma ordem de Jesus. Olha só, em vez de adotar qualquer um desses métodos sofisticados que eu falei, das mídias, redes sociais, do YouTube, do telefone, da televisão, ele preferiu, ele optou pelo discipulado. Ele treinou pessoalmente, ele poderia vir enviar alguém para treinar aqueles homens, mas ele treinou pessoalmente um pequeno grupo de homens e equipou-os para que treinassem outros que pudessem ensinar a outros. Então ele ordenou que fizessem discípulos. Se a gente entender qual é o trabalho que um pai tem na vida do filho, é praticamente esse: discipular o seu filho. Então, Jesus nos ensinou que a gente deve discipular outras pessoas. Jesus levou 3 anos para fazer 12 homens discípulos, e um deles foi um fracasso. Então, olha só, que a gente possa aprender. Quando a gente fala de escolha, nós jamais escolheríamos essas pessoas que Jesus escolheu, porque nós somos seletivos. Nós iríamos escolher pessoas cultas, inteligentes, capacitadas, mas isso não é o propósito do Evangelho. O Evangelho é contra o mundo, a direção do mundo. Ele escolhe coisas loucas para confundir as sábias, escolhe os que não são para confundir os que são. Então, Deus escolheu, através de Jesus, começar pequeno. E Ele está dizendo para nós, nesta programação, neste programa, comece pequeno. Um grão de mostarda, mas que cresceria rapidamente, à medida que propagasse de uma pessoa para outra ao redor do mundo. O discipulado é o único meio de produzir tanto a quantidade quanto a qualidade de Deus, que Deus deseja dos cristãos. Irmão, a gente pode evangelizar uma pessoa por dia, no final a gente vai ter lá 365 pessoas. Mas se a gente discipular uma em um ano, a gente vai ter uma com qualidade, que vai vir as lutas, as tempestades, e ela não vai sair da presença de Jesus. Pelo contrário, ela vai permanecer firme, porque tem uma grande diferença entre eu entregar um folheto e evangelizar. Mas a grande diferença no discipulado é isso, que você, ao mesmo tempo que ganha essa pessoa para Jesus, você discipula ela a confiar em Jesus, a acreditar em Jesus, a entregar a sua vida totalmente para Jesus, a mudar toda a sua área, as áreas da sua vida para Jesus. O discipulado é o único meio de produzir tanto a quantidade quanto a qualidade que Deus deseja dos cristãos. Que nós possamos lembrar, eu falei no vídeo passado que é discipulado, olha só, se a gente evangelizar uma pessoa por dia, a gente tem 365 pessoas ao Senhor, ganha para o Senhor. Se eu continuar a fazer isso pelos próximos 32 anos, eu vou atingir 11.680 pessoas. 11.680 pessoas. Já em 32 anos de discipulado, que se multiplicam, em 32 anos, eu não sei nem como que fala isso aqui. 4 quadrilhões, 294 trilhões, 967 bilhões e 296 milhões de pessoas. Olha só, porque você vai entender que uma coisa é você evangelizar uma pessoa por dia, uma outra coisa é você fazer um discípulo, que aí depois já não é só você, é você e ele que vai fazer 4, que vai fazer 8, que vai fazer 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Então tenta imaginar a quantidade e a qualidade que um discipulado pode reproduzir, no reino de Deus na terra, E aí eu queria falar para você aqui, ó, a reprodução de qualidade é garantida. Se eu estivesse envolvido em apenas evangelização e fosse responsável por mais de 11 mil novos cristãos, levaria de setembro a dezembro de cada ano simplesmente para endereçar um cartão de Natal a cada um deles.
estaria tão ocupado conduzindo as pessoas a Cristo que seria impossível de cuidar delas ou de ajudá-las a crescer. Por quê? Porque você não consegue cuidar de todo mundo. Eu sou pastor, irmãos. Eu cheguei a uma conclusão que, né, nós não conseguimos cuidar de todos. A gente precisa de pessoas para que cuide de outras pessoas. Nós chegamos a um número na igreja, né, e a gente percebeu que esse número não passava da quantidade. A gente estagnou ali, eu comecei a perguntar para Deus, comecei a ir para o monte, a conversar, ter meus momentos de particular com Deus. E Deus mostrou. A gente não consegue cuidar, né, às vezes, da família, que somos, supor, 5 filhos, esposa, é assim. Porque muita gente, pensamento, imagine cuidar, né, de um povo, de um rebanho sozinho. A gente não consegue, por isso que o marido precisa da esposa, a esposa precisa do marido para cuidar da família. Na igreja não é diferente, então hoje a gente está trabalhando ao contrário. A gente está trabalhando com discipulado para que esses discípulos se tornem líderes e cuidem de outras pessoas. E eu creio que o serviço vai ficar mais leve, pessoas estarão descobrindo os seus dons. Eu creio que daqui a pouco tempo teremos mais pastores na nossa igreja, mais líderes, mais pessoas, né, consagradas ao Senhor. Então, a gente precisa compreender a necessidade hoje de discipulado. Ó, eu teria necessidade de um computador apenas para lembrar seus nomes. Esse tipo de evangelização negligente produziria crianças espirituais e mal cuidadas, o que resultaria em cristãos fracos e superficiais. Porque, irmãos, uma criança que nasce, ela precisa de atenção. Depois ela precisa ser alimentada, depois ela precisa ser educada. Depois ela precisa ser disciplinada, depois ela precisa ser corrigida, ela precisa ser amada. É assim que funciona o discipulado, né, nas nossas vidas. Então a gente precisa entender que o discipulado é prioridade na vida de um cristão. Nós estamos já alguns domingos, algumas semanas, com algumas mensagens a respeito da nossa responsabilidade, não da responsabilidade dos pastores, né? Das pastoras, quem for aí, mas a responsabilidade de ganhar almas, de fazer discípulos, de edificar elas, é de todos, não é só de uma pessoa. A gente precisa quebrar paradigmas, desmistificar, né, essa cultura de que é só uma pessoa que é ungida, é só uma pessoa que pode orar, é só uma pessoa que pode fazer um casamento, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né, de que uma pessoa, o pastor, é um ungidão, a pessoa cheia do poder, né? É um intocável. Pelo contrário, Jesus ele poderia ter feito tudo sozinho, mas não, ele durante 3 anos preparou os discípulos para continuar a sua obra na terra, e esses discípulos prepararam outros discípulos para que pudesse continuar a obra na terra, e aí já se são gerações, gerações já se passaram 2000 anos e nós estamos hoje com a palavra de Deus porque os discípulos não pararam de reproduzir outros discípulos. A nossa função é fazer discípulos. Então, que a gente possa, de alguma forma, achava que tais feitos destacassem meu vigor espiritual, até perceber que eu tinha abandonado a maioria das vítimas. Após nossos breves encontros, eu tinha experimentado a empolgação da concepção e a alegria do nascimento sem assumir a responsabilidade de ser pai. Irmãos, eu posso falar por mim. Na nossa igreja, quantas pessoas chegaram e às vezes a gente não tinha um plano, né, de que a pessoa que chega, que vai descer as águas, de depois ter um discipulado. Hoje nós temos uma direção, hoje nós temos um trabalho ministerial, né? Hoje nós temos uma direção, vamos supor, de levantar líderes. Nós estamos com uma escola de líderes, que nós pretendemos, no final dessa escola, levantar esses líderes para que eles possam estar à frente da obra. E esses líderes, irmão, não são obreiros. Temos jovens lá participando, adolescentes de 12, 13 anos participando dessa escola de liderança. Qual é o intuito de tudo isso? Tenta imaginar essas pessoas, né, liderando pequenos grupos, estando à frente da obra. Fica leve para todo mundo, elas vão descobrir os seus dons, os seus talentos. Quantas pessoas a gente conhece na igreja, amados, que tem dons e talentos, às vezes só chega, senta, fica no banco e vão embora. Pessoas que poderiam estar sendo usadas, né, para a glória de Deus, pessoas que poderiam estar ganhando almas, estar ministrando a palavra, pessoas que poderiam estar servindo de alguma forma, porque às vezes as pessoas acham que servir a Deus é só pregar, cantar, tocar, não é isso. Servir a Deus
vai muito mais além do que pregar, cantar e tocar. Então, né, eu creio em nome de Jesus que nós vamos levantar essas pessoas. Essas pessoas estarão fazendo outros discípulos, né? Eu creio que daqui a um tempo nós vamos colher muitos frutos para a glória de Deus, porque esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Amados, nós não podemos achar, eu aqui como pastor, eu cheguei a ter que ser prensado na parede por Deus para entender que a igreja não avançava, a igreja não rompia uma certa quantidade porque eu achava que eu sozinho poderia fazer, eu sozinho poderia liderar, eu sozinho poderia guiar esse rebanho. E aconteceu o contrário, irmãos. Algumas pessoas até saíram porque não estavam sendo cuidadas, porque a gente não consegue cuidar de todo mundo. E aí agora a gente está com um pensamento, uma visão bíblica, onde a gente vai ver lá em Atos 2, 42 a 47. Eles estavam reunidos no templo, mas eles também estavam reunidos em várias casas. Um ajudava o outro, um compartilhava os seus bens com o outro, um orava junto com o outro, chorava junto com o outro, um ajudava o outro na dificuldade, ia lá no aniversário também celebrar os momentos bons. Porque eu entendi uma coisa, irmãos, que eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, que nós possamos entender que esse é o chamado de Jesus para nós, fazer discípulos. E os discípulos possam fazer outros discípulos. Como eu acabei de falar, nós só conhecemos a palavra de Deus porque eles foram multiplicando os discípulos. Eles foram multiplicando pessoas, né, para fazerem a obra, a vontade de Deus. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui para nós, né, aqui no nosso canal, no aplicativo aí da rádio, né, no Facebook, no Instagram, tudo, para a gente entender a importância, né, porque às vezes a gente acha que a gente pode tudo sozinho, a gente é o cara e na realidade não é isso, né? Então, olha só, vou ler para você. O discipulado não pode ser separado da paternidade responsável. O discipulado vem com a paternidade. Assim como eu discipulo meus filhos, se eu pego um pequeno grupo, eu também tenho essa responsabilidade. E se você tiver muitos filhos, vai ficar difícil de você cuidar. Se você precisa cuidar, né, daquele pouco que Deus tem te dado. Eu estava ouvindo a parábola dos talentos, irmãos, e às vezes a gente acha que ministério abençoado é um ministério onde tem várias pessoas, onde as igrejas são cheias. Não estou dizendo isso. Eu sonho com a nossa igreja, né, rompendo aí o número de 1.000 pessoas e por aí a mais. Mas o que eu estou querendo dizer, vai dizer que um recebe 5, o outro recebe 2 e o outro recebe 1. De 2 multiplica, o de 5 multiplica, só que o de 1 não multiplica. Então o verdadeiro chamado, a verdadeira essência é multiplicar aquilo que nós já temos nas nossas mãos, né? Eu tenho lá que participaram da primeira aula, 20 alunos inscritos. Se Deus permitir a gente conseguir, no final da formatura, esses 20 alunos se formarem nessa escola de líderes, irmão, eu estarei realizado. Eu sei que vamos levantar pessoas que vão cuidar de outras pessoas, que vão discipular outras pessoas. Então esse é o nosso foco, né? Fazer discípulos. Olha só, o pai espiritual, como o pai biológico, é responsável perante Deus pelo cuidado e pela alimentação de seu filho. Tanto o pai espiritual como o pai biológico. É responsável. Hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Sara, o Samuel, o Caleb e a Débora. Os 3 são responsabilidade minha. Mas eu tenho também uma igreja que são filhos espirituais. Eu sei também que essas são responsabilidades minhas, né? Então, irmãos, que a gente possa entender, a paternidade é isso, o discipulado é isso. A gente entender essa responsabilidade. Mas não é só responsabilidade, é privilégio ser pai. É privilégio fazer discípulo. É privilégio reproduzir outros cristãos, né? A gente, como eu acabei de falar do testemunho no começo, né? A gente hoje vê aquela família na presença de Deus, servindo a Deus, fico muito feliz. Fico muito, muito feliz e muito honrado. O discipulador sabe que a responsabilidade continua até que seu discípulo chegue à maturidade espiritual, à capacidade de reproduzir. Então, olha só, eu lembro que eu passei ali um tempo com eles, 1 ano. Depois, graças a Deus, ele batizou, começou a fazer obra, mas mesmo assim eu estava sempre acompanhando ele. Meu pastor não foi diferente comigo. Meu pastor, eu cheguei novo, aprendendo a palavra, me discipulou e depois sempre me encaminhando, né?
direcionando para as áreas que eu tinha dons, talentos, para me ajudar a ajudar outras pessoas. Então, meu pastor também sempre foi o meu discipulador. Sou grato a Deus pela vida dele, apesar de muitas pessoas acharem que quando a gente sai falando mal. Nunca, irmãos. Eu considero meu pastor ainda como meu pai espiritual, né? Me ensinou muito na vida, me ajudou tanto espiritualmente como na minha família, a minha área profissional, na minha área emocional, no meu casamento, ajudou em todas as áreas. Então não posso aqui esquecer, foi o meu discipulador, me ajudou em todas as áreas. Então um discipulador é isso, ele acompanha o filho crescer, né? Claro que depois o filho vai criar asas, vai voar, mas essa é a função, né? Então, olha só, o discipulador não pode ser separado da paternidade responsável. O pai espiritual, como o pai biológico, é responsável perante Deus pelo cuidado e alimentação de seu filho. Aí ele diz: o discipulador sabe que a responsabilidade continua até que o seu discípulo chegue à maturidade espiritual. Qual é a maturidade espiritual, pastor? Quando essa pessoa está pronta para reproduzir outro discípulo. Aí ela está liberada. Quando ela produzir outro discípulo, ela já se tornou um discipulador também, né? Então, ele investe grande parte do tempo no seu discípulo, dando toda a atenção às suas necessidades. Então, discipulado é reprodução de qualidade que assegura que o processo de multiplicação espiritual continuará de geração em geração. Jesus, os 12, depois a gente vai ver, tem mais os 72, depois a gente vai ver que eles multiplicam, depois estão 120, lá e desce o Espírito Santo, depois Pedro pregando, quase 3.000 almas se convertem, eu creio que ali eles fizeram discípulos, depois nós vamos ver Pedro novamente, quase 5.000 almas, depois a gente vai ver Paulo sendo levantado, Paulo vai pregar aos gentios, discipular os gentios, Paulo vai discipular Timóteo, Paulo vai discipular a Tito, vai discipular Filemon. Olha só, irmãos. Então, a gente olhar os grandes homens e as grandes mulheres de Deus foram fazer discípulos. E discípulos a gente faz de perto, né? A gente começou os trabalhos nos lares, a gente tem as nossas casas de Cristo, né? Então, você que não congrega, você que está aí afastado, mora na região da nossa igreja, né? Ou talvez até longe, mas quer aí ter uma igreja de qualidade, uma igreja que investe em pessoas, uma igreja que tenta. Então, os pequenos grupos, estar perto das pessoas, pregar uma palavra verdadeira, genuína. Venha nos conhecer, venha nos dar essa oportunidade de sermos igreja, de implantarmos a cultura do reino de Deus. Né? Nós temos um propósito na nossa igreja. A nossa igreja é um lugar de amar a Deus e servir pessoas. Né? Eu não sirvo pessoas só dentro da igreja, eu sirvo pessoas no meu trabalho, eu sirvo pessoas no trânsito, eu sirvo pessoas na rua. Isso é o propósito da nossa igreja. Né? Então, assim, nós costumamos dizer lá que a nossa igreja é uma igreja de duas asas. A que se reúne no templo, a que se reúne nas casas, a que ajuda, a que celebra. Então, eu queria desafiar você e aproveitar também. Tem algo muito importante para falar para você daqui a pouco. Mas eu quero aproveitar você aí. Nos ajude aí no nosso canal, se inscreve. Às vezes eu vejo aí, a gente vai pegar o relatório da semana, mais de 5.000 pessoas entraram no nosso canal, assistiram as mensagens, e às vezes só esqueceram de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, dá essa força para nós, ajuda aí a gente levar a palavra de Deus, a esse ministério, avançar. Você que acredita, estou aqui no Facebook, aqui o Diogo escreveu algo maravilhoso, ó, estou ao vivo aqui, o Diogo escreveu assim, ó, fico feliz com essa visão, pastor, que Deus continue abençoando e expandindo a sua visão e sua mente, né? Olha só, irmãos, nós, é coisa linda de Deus, né? Quem nos conhece pessoalmente, né? Então, a gente precisa a cada dia entender que, sabe, Deus ele tem esse chamado na nossa vida, simples, mas com muita ousadia. Então quero desafiar você aí que não tem ministério, que está sem congregar, você que não conhece Jesus, venha conhecer a nossa igreja, ou nos convida para ir até a tua casa, né? A gente vai fazer um trabalho aí no celular, e nos ajude aí nas redes sociais. Nós temos cultos, vou falar agora para você dos nossos cultos na nossa sede, na rua Rio Caipora, número 92, União de Vila Nova, São Miguel Paulista. Nosso culto é às quintas-feiras, às 20 horas, que agora está tendo a escola de líder, por enquanto, e aos domingos, às 18h30, e às terças-feiras nós temos as manhãs com Deus às 8 horas,
E nós temos às 8 horas da noite as nossas casas de Cristo, onde nós nos reunimos nas casas. Lá na nossa congregação, nós temos aos sábados, às 19h30, né, na Avenida dos IPs, número 52. E aí nos ajude no Instagram, nos ajude no Facebook, nos ajude aí no YouTube, nos ajude aí no aplicativo da Rádio TV no Ar, divulgar essa rádio. Então eu queria pedir para você nos dar essa força, né? Como o Diogo falou aqui, ó, né? Sabe, eu tenho aqui, vocês que não sabem, a gente tem um trabalho na África, estou ao vivo também aqui, tá o nosso irmão Gomes lá da África, nós não conseguimos ajudar muito, porque ainda não temos muito recurso, mas quero convidar você também a nos ajudar com esse trabalho na África, porque daqui nós podemos fazer discípulos lá. Quem sabe um dia podemos ir até lá, fazer discípulos lá, né? Então, que a gente possa levar a cultura do reino de Deus, sem visar outra coisa, sem visar dinheiro, sem visar status, mas visar aquilo que Jesus nos ensinou, fazer discípulos. Esse é o nosso chamado, fazer discípulos, né? Estou quase finalizando, mas eu quero dizer para você, eu vou falar aqui de gerações, isso está lá em 2 Timóteo 2:2, mas você não precisa ler agora. Mas ele vai, não vou ler para você para entender, olha só. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha só, isso daqui está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Aqui Paulo está falando da primeira geração. Instruiu ao seu filho espiritual, Timóteo. Aí ele está falando da segunda geração. Ensinar o que tinha aprendido a homens fiéis. Terceira geração. Olha só. Ensinar o... desculpa. A primeira geração instruiu seu filho Timóteo. Segunda geração, ensinar o que tinha aprendido a homens fiéis. Terceira geração, aos quais, por sua vez, ensinarão a outros, que é a quarta geração. Paulo está querendo dizer o quê? Que nós devemos fazer discípulos. Esta é a nossa função. A referência de Paulo a 4 gerações não é mera coincidência. A pessoa que faz discípulos só fica sabendo quão eficazmente ensinou seu aluno quando vê o aluno do seu aluno ensinando outros alunos. O meu sonho, irmãos, na escola de líderes, já falei para eles, é na próxima escola de líderes, se tiver um professor no meio deles, eu já ficarei feliz. Mas se tiver vários deles fazendo as suas casas de Cristo, sabe, multiplicar, né, com a qualidade da palavra de Deus, de pessoas simples, humildes, mas tementes a Deus, que honram o Senhor, eu já ficarei feliz, né? Porque eu creio que esse é o nosso chamado. O nosso legado não é coisas, o nosso legado é o que nós deixamos nas pessoas, na nossa família, nos nossos filhos, na vida de pessoas. Eu quero ser lembrado um dia não por um pastor que tinha uma igreja rica, bonita, mas eu quero ser lembrado um dia por um pastor que fez discípulos, que formou outros discípulos, que levantou grandes líderes, grandes obreiros melhor do que eu, pregadores melhor do que eu, pessoas melhores do que eu. Eu sempre falo para meu filho que eu quero que ele seja melhor do que eu. Que ele seja o melhor servo de Deus, o melhor pai, o melhor filho, o melhor jogador de futebol. Eu falo para ele que ele tem condições de ser melhor que eu em tudo, porque hoje ele já conhece a palavra de Deus desde quando nasceu. Eu vim conhecer depois de velho. Então, assim, que esse é um privilégio, né, para poucas pessoas, né? Somente um artesão de primeira linha exige a qualidade acima de tudo. Sua reputação estará em jogo quando cada objeto que reproduz, porque coloca seu nome naquilo. Jesus é um mestre discipulador, e como todo cristão leva o nome de Jesus, não existe lugar para a mediocridade do discipulado. A gente precisa lembrar que a gente leva o nome de Jesus. E se nós levamos o nome de Jesus, nós temos que levar com muito amor, com muito carinho, com muita qualidade. Sabe, gerar filhos e filhos com qualidade. Gerar discípulos, discípulos que amem a Jesus mais do que a nós. Que amem a Jesus mais do que as suas famílias. Eu sempre digo para minha esposa, para os meus filhos, declarar aqui, eu amo muito eles, mas eu amo primeiro Jesus. Porque Jesus mudou a minha vida por completo. A minha esposa mudou a minha vida. Ela me apresentou Jesus, mas Jesus mudou a minha vida por completo. Eu sempre digo para elas que acima delas está o meu Senhor Jesus. Eu amo Jesus mais que todas as coisas. Então, que nós possamos transmitir, que essa chama que arde em nós possa ser transmitida para outras pessoas, que essa unção seja transmitida, que as pessoas possam fazer melhores discípulos, que as pessoas possam fazer melhores que nós.
Essa é a nossa visão, né, sobre discipulado, sobre reprodução. E eu finalizo. Ou você preserva seus direitos, suas possessões e sua vida, como está agora, ou entrega tudo o que tem ao senhorio de Cristo, em troca da vida eterna de paz com Deus. Não, nada agradaria mais a Cristo que se você fizesse como Levi. Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O chamado de Cristo ainda ecoa pelos séculos. Venha morrer comigo. Te convido a participar, a nos procurar, a nos ajudar aí, né? Venha fazer parte da família Cristo Vive em Nós, Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós, Ministério EquiVem. Ali nós estamos labutando para que em breve a gente possa colher uma grande colheita e precisamos de trabalhadores, ceifeiros, cooperadores, né? E a gente está tentando fazer com que o reino de Deus, a cultura do reino de Deus possa permanecer no nosso meio até Jesus voltar. Eu quero agradecer você, programa Cristo Vive em Nós, Rádio e TV, no ar, a Rádio da Quebrada, programa da Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós. Quem falou com você aqui foi pastor Everaldo Félix. Eu quero aqui orar, finalizar, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua semana, aonde você for, aonde você colocar as plantas dos seus pés, as suas mãos, tudo possa prosperar, que você possa fazer muitos discípulos para Jesus e não venha uma igreja ganhar, mas venha o reino de Deus crescer nessa terra enquanto Jesus não voltar. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Obrigado. Glória! Programa Cristo Vive em Nós. Fica com Deus. Deus abençoe. Você também, meus amados. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Valeu a todos que estavam presentes aí. Diogo, Claudinei, Gomes. Quem apareceu mais aqui? Deu para ver não. Que Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Venha nos fazer uma